Olá pessoal, então hoje iremos abordar o tema fisiopatologia renal avançada, destacando também os principais distúrbios do trato urinário. Para isso precisamos entender um pouquinho da fisiologia renal, para depois adentrar nas principais patologias que acometem esse sistema urinário. Então, vocês podem ver aqui nesse slide conhecimento geral que necessitamos ter para conhecer a fisiologia renal. Logo torna-se essencial o conhecimento da anatomia, lembrar que tem o rim direito, o rim esquerdo, né? Mas se for falar do sistema urinário, além dos rins, tem os ureteres, a bexiga e a uretra. Quando fala na região renal, precisa lembrar que existe a medula renal, ou seja, a parte central, e o córtex renal. O córtex renal é a parte mais periférica desse rim. Lembrando que existe a parte do cálice renal e da pelve renal, que é importante saber a localização. Então aqui o cálice renal e aqui a pelve renal, que vai dar origem aqui aos ureteres. Ok? Além disso, é importante lembrar que na região cortical, né, entre a região cortical, já passando para a região renal, existe os néfrons, né? São milhões de néfrons presentes em cada rim, já que os néfrons são as unidades morfofuncionais. E o néfron, se a gente for estudar essa região do néfron, é importante que vocês vão relembrar esses conceitos de que o néfron é formado pelo glomérulo, que é a estrutura de fato responsável pela filtração renal. Claro que esse glomérulo é formado por capilares glomerulares, e em volta desse glomérulo tem a cápsula de Bowman. Lembrando que o sangue chega aqui, ó, pela artéria renal, da artéria renal vem a ramificação da arteríola aferente, chegando aqui, e depois a arteríola eferente, depois dessa filtração. Lembrar que além disso, o néfron é formado pelos túbulos contorcidos proximal, túbulo contorcido distal e a alça de Henle. Tá bom? Tudo que vai ser secretado e vai formar a urina vai chegar no ducto coletor, né? Está escrito aqui o túbulo coletor. Esse túbulo coletor é que vai possibilitar a eliminação da urina pelos ureteres, né? Dos ureteres bexiga, uretra, né? Lembrando que nessa região dos néfrons pode ter diferentes patologias, como glomerulonefrite, que é a inflamação do glomérulo. Pode ter formação de cristais, né, nesses túbulos. Aqui, por exemplo, no exemplo aqui da imagem, pode formar cristais nesse túbulo contorcido proximal ou no túbulo contorcido distal. Claro que através do sumário de urina, por exemplo, a gente pode ver esses cristais presentes ali, bem como cilindros também formados durante o processo, né, de elaboração da urina aí, e excreção dessa urina. Então, logo no sumário de urina a gente tem essa visão geral, né, e conhecimento de patologias também através do diagnóstico feito pelo sumário de urina. E se suspeitar de infecção do trato urinário, por exemplo, também temos a urocultura. Iremos destacá-lo à frente. Então, é importante entender então que nessa formação da urina tem 3 processos básicos envolvidos. Primeiro é a filtração glomerular, o segundo é a reabsorção tubular e o terceiro é a secreção que acontece do sangue para os túbulos renais. Então, mais uma vez mostrando para vocês, o sangue vem por aqui, é o sangue que precisa ser filtrado, passa pela arteríola aferente, chegando nos capilares glomerulares, havendo filtrado aqui, todo filtrado
ali do plasma vai passar aqui por cápsula de Bowman, né? Outros vão passar os outros vão chegar para a região dos túbulos até formar a urina, né? Excretar a urina. Lembrando que a excreção é a filtração menos a reabsorção mais secreção forma a urina. Lembrando que glicose, por exemplo, né, bem como lipídios, né, como colesterol, triglicerídeos, né, HDL, LDL, vai ser aqui, né, colocado na arteríola eferente, né, para que chegue lá nos capilares peritubulares e vá para a veia renal para voltar para a circulação. As proteínas é diferente, ela não é filtrada aqui, né? Ela vai chegar na região, né, dos túbulos e vai ser reabsorvida aqui, porque a proteína também não pode ser eliminada, porque um dos parâmetros que a gente avalia se tem presença de proteína ou não na urina, né, o que a gente chama de proteinúria, quando se tem a presença. E aí é um dos aspectos que avaliamos se o paciente tem algum processo patológico a nível de trato urinário e avaliar essa proteinúria. Que proteína e glicose precisa ser reabsorvida, porque será reutilizada no organismo humano. Então, para acontecer a primeira etapa, que é a filtração glomerular, é necessário a membrana capilar glomerular, como vocês estão vendo aqui, eu coloquei de maneira ampliada, bastante ampliada, para que vocês entendam que é formado por 3 camadas principais, que é formado pelo epitélio, né, que é o endotélio aqui, capilar, a membrana basal, certo? Então, repetindo aqui, o endotélio, a membrana basal e a camada de células epiteliais, que é formado por podócitos. Então, as 3 camadas que compõem a membrana capilar glomerular. Sendo que nesse endotélio capilar, formado por capilares fenestrados, coisa que é muito importante lembrar. Então é formado por essas fenestras, ó, que medem 8 nanômetros, muito pequenininho, mas já conseguir, né, selecionar as substâncias, as moléculas que serão filtradas aqui de acordo com o tamanho e a carga dessas moléculas. Ok? Então lembrando que aqui está presente os capilares glomerulares e aqui em volta a cápsula de Bowman. Então o espaço de Bowman está aqui. Lembrando que desse espaço de Bowman vem o túbulo contorcido proximal, alça de Henle e túbulo contorcido distal. Ok? Lembrando que não filtra proteínas plasmáticas, filtra todas outros solutos, mas proteínas não são filtradas ali, né? Mas lembre que serão depois passada por arteríola eferente e chegará na via cava, ou seja, não será perdido na urina não, né? Vai chegar lá na arteríola eferente e continuar na circulação. O resto do soluto será reabsorvido, né, ali nos capilares peritubulares. Então, muitas substâncias são filtradas livremente pelo glomérulo. Então, o que acontece com ela, como eu falei para vocês, são reabsorvidas e algumas são secretadas. Algumas quais? Creatinina, ureia, certo? São secretadas. Então, como a gente falou, a filtração menos reabsorção e secreção forma a urina, como vocês mais uma vez estão vendo. Aqui está os capilares glomerulares, aqui a cápsula de Bowman, e aí a filtração, e aí lembrando que daqui em volta desses túbulos tem os capilares peritubulares, né? Vai possibilitar reabsorver as substâncias que precisam ser reutilizadas no corpo, né? E aqui não precisam ser utilizados no corpo, são considerados metabólitos, precisam ser eliminados na urina, como drogas, né? Creatinina, ureia, né? Que são produtos do metabolismo, precisam ser eliminados na urina. Então aqui destaco para vocês as principais doenças do sistema urinário. A primeira, vocês estão vendo, a glomerulonefrite, com a inflamação dos glomérulos renais. A insuficiência renal, que é a diminuição, interrupção no processo de filtração glomerular.
A gente vai falar que existe a insuficiência renal aguda e crônica. A doença do rim policístico, que já é uma doença hereditária, né? Tem origem genética e que se caracteriza pela formação de cistos nos túbulos renais. A proteinúria, que eu destaquei para vocês anteriormente, está associada à presença de excesso de proteína na urina, pode significar deficiência no funcionamento e filtração renal, no funcionamento dos rins. E a incontinência urinária, né, tem uma dificuldade ou uma falta total do controle da bexiga, gerando eliminação involuntária de urina ali. Então, eu destaquei algumas, né, que vocês logo precisam lembrar quando se fala em doença do sistema urinário. E agora, de fato, vamos destacar para vocês esses distúrbios, tá bom? Começando primeiro pela infecção do trato urinário, que é tão comum na população. Claro, a gente vai destacar que é mais comum no sexo feminino, né? A infecção do trato urinário. Desde já a explicação é plausível, né? Já que as mulheres têm a uretra menor do que a uretra masculina e a proximidade da região da uretra com a região anal. Então precisa ser feita a adequada higienização da região anal para não levar bactérias presentes no tubo digestivo para a uretra. A gente vai destacar aí na frente que as principais bactérias causadoras de infecção do trato urinário são enterobactérias, são bactérias a nível intestinal. A principal delas é a Escherichia coli. Então, a infecção do trato urinário trata-se da colonização microbiana da urina, com invasão tecidual de qualquer estrutura do trato urinário. Importante destacar, né? Já há bastante tempo já tem essa definição e diferentes pesquisadores trabalham pesquisando, entendendo melhor a infecção do trato urinário. A infecção do trato urinário é uma infecção comum em hospitais, né? 40% acontece nos hospitais, 34% nas casas de repouso. E se for falar da origem principal dessa infecção do trato urinário a nível hospitalar, vem de 80% a 90% devido ao uso do catéter uretral. Que aí pode haver essa contaminação e a uretra, né, vinha entrar em contato com a bactéria, daí passar para a bexiga e começar ali uma inflamação a nível de bexiga, que a gente chama de cistite, mas que se não tratada pode por via ascendente chegar na região renal e causar uma infecção ali na pelve renal, que a gente chama de pielonefrite. Então sempre quando falar infecção do trato urinário, vamos lembrar desses dois termos, cistite e pielonefrite, certo? Então, o termo infecção do trato urinário, que a gente chama de ITU, foi criado há cerca de meio século após a introdução do conceito de bacteriúria significativa, ou seja, quantidade grande de bactérias na urina. Durante o primeiro ano de vida, devido principalmente a formações congênitas, caso tenha no primeiro ano de vida, já se tem a explicação, a malformação congênita, já especialmente no que tange a válvula de uretra posterior. E a partir desse período, durante toda a infância, principalmente na fase pré-escolar, as meninas, né, ou seja, o sexo feminino, são as mais acometidas por infecção do trato urinário, chega a ser a 10 a 20 vezes mais do que os meninos. E a explicação a gente deu, né, mais uma vez enfatizando, devido à uretra mais curta e a maior proximidade do ânus com o vestíbulo vaginal e uretra. Então, tudo começa com a aderência da bactéria e a posterior colonização, né, e disseminação da bactéria naquele local. Daí a bactéria consegue invadir, e daí dessa invasão gera reação inflamatória, gera de fato a inflamação, a infecção do trato urinário, onde apresenta ali os sinais e sintomas. Então, desde já, na cistite, que é a inflamação, que é a infecção da bexiga, há uma sintomatologia de disúria. Disúria, vocês sabem, a vontade de ir ao banheiro constantemente, mas quando chega ao banheiro, a quantidade de urina eliminada é baixa. Mas vão ter pacientes, pessoal, que não apresentar sintomas, né, faz o sumário de urina, a quantidade de bactérias é elevada ali na urina,
mas não apresenta sintomatologia. Isso é comum em mulheres grávidas ou crianças com aquela malformação na válvula, né, que gera o refluxo vesículo-ureteral. Mas, de fato, a infecção do trato urinário mais grave e que gera dor na pelve renal, né, dor na região do flanco, podendo também apresentar febre, são os casos de pielonefrite, uma infecção que acomete os rins e pode estar associada a uma infecção sistêmica, né, da pielonefrite evoluir para uma sepse e depois uma falência múltipla dos órgãos. Por isso o cuidado e o diagnóstico cada vez mais preciso e precoce possibilita uma eficácia maior no tratamento e possibilitando um prognóstico melhor àquele indivíduo. Então, as duas infecções do trato urinário são as infecções do trato urinário não complicada, que é a cistite, ou a infecção do trato urinário complicada, que é a pielonefrite, mostrando para vocês aqui os sinais e sintomas relacionados. Quando a gente fala infecção do trato urinário não complicada, tem sinais e sintomas com disúria, polaciúria, urgência miccional. E no caso dos sintomas da pielonefrite, já uma patologia já mais grave, onde vai apresentar febre, até mesmo vômito e a dor intensa na região do flanco e náuseas associadas. Lembrando que, se não tratada, essa pielonefrite pode evoluir com bacteremia, a proliferação da bactéria na corrente sanguínea. Lembre que a região renal ali é bastante vascularizada, né, pelos capilares, e ali pode evoluir para sepse e até mesmo o óbito desses pacientes. Vários estudos já mostrando essas consequências. Como eu falei para vocês, a principal causadora, ou seja, o principal agente etiológico da infecção do trato urinário é a Escherichia coli, 60% a 90% das ITUs. Né? Vários estudos comentam sobre essa prevalência. Lembre que a origem, né, a patogenia está associada à ascensão de bactérias na região perianal. Claro que já foram descritas outras bactérias também causadoras da infecção do trato urinário, como Staphylococcus saprophyticus, a Klebsiella pneumoniae, que também é uma enterobactéria, a Proteus também é uma enterobactéria, e Enterobacter é outra enterobactéria, certo? Como Escherichia coli, que podem vir a causar infecção do trato urinário. É importante saber também que, a nível de ambiente hospitalar, uma outra bactéria, né, que também pode acometer o trato urinário é a Pseudomonas aeruginosa. Claro que já foi descrito também etiologia fúngica, né, mas é mais raro acontecer, né, causa de uma infecção urinária pelo fungo, é raro acontecer, pode vir a acontecer em pacientes com antibiótico terapia sistêmica prolongada, ou seja, o paciente está internado há muito tempo fazendo uso de antibiótico. Sondagens vesicais, malformações complexas das vias urinárias, alguns pacientes diabéticos já apresentaram alguma etiologia fúngica, né, de infecção do trato urinário, alguns pacientes imunodeprimidos, né, e aí a presença principal, quando se fala de fungos, é das espécies de Candida albicans ou Candida tropicalis, como agentes etiológicos a nível fúngico, certo? A nível de etiologia viral, né, também não é tão comum como o bacteriano de fato é o principal agente etiológico, mas a etiologia viral também pode ser apresentada em alguns indivíduos, né, e vírus como adenovírus e poliomavírus já foram descritos causadores de ITU. Claro que existem fatores de risco associados a essa infecção do trato urinário, como relação sexual, né, com diferentes parceiros, espermicida, né, presente ali na camisinha, né, então um contato frequente com aquela espermicida pode aumentar a probabilidade de infecção do trato urinário. Tem os fatores genéticos associados. Infecção prévia, quem teve uma vez tende a ter mais infecções desse trato urinário. Deficiência de estrógenos ou mulheres grávidas, deficiência de estrógeno no caso mulheres na menopausa, por exemplo. Alguns fatores obstrutivos, né, relacionados a normalidades congênitas e pacientes diabéticos e com rim policístico. Segundo a literatura, aumenta também a probabilidade de infecção do trato urinário.
Claro que temos dados epidemiológicos diferentes, né? Para você entender a importância de falarmos sobre isso. Nos Estados Unidos, 8 milhões de consultas por ano estão associadas à infecção do trato urinário. 100 mil hospitalizações por pielonefrite por ano acontece. Cerca de um terço das mulheres de 20 a 40 anos são acometidas. E no Brasil, né, das 1.000 consultas clínicas, 80 estão associadas à infecção do trato urinário. Dependendo da região, né, do Brasil, é considerada a segunda infecção mais frequente, superada apenas para infecções respiratórias. Então, uma importância muito grande a gente falar sobre isso, entender que todas as pessoas são suscetíveis à infecção do trato urinário. Claro que a prevalência dessa patologia varia com a idade, com sexo e fatores predisponentes, né? Então, mulheres, né, vocês sabem que tem maior probabilidade de vir a ser cometida, né? O que a gente fala, e que sempre é assustador falar isso, né, para as mulheres, é que, segundo todas as pesquisas, né, ou grande parte das pesquisas, mulheres adultas pelo menos vai ter um episódio na vida, né, e 50 a 60% das mulheres, né, adultas estão sendo acometidas ali pela infecção do trato urinário. Está muito alta, né? Então, a probabilidade é alta de vir a ser acometida por essa ITU. Um homem, você sabe que tem uma probabilidade menor, mas também pode ser suscetível. Tá bom? 3 a 4% dos homens após 60 anos. Essa é a epidemiologia. Em relação às crianças, a prevalência de 1.000 nascidos vivos, 2 casos, né? O caso naquela normalidade congênita a nível de válvula, né? Da uretra posterior. E em caso de crianças pré-escolares, 1 a 3% estão lá acometidas por infecção do trato urinário. Claro que existem 3 rotas potenciais para o micro-organismo vir a causar a infecção do trato urinário, mas a principal é a via ascendente, ou seja, passando da região anal, chegando para a região da uretra e da uretra subindo, né, para a bexiga ureteres. Então, ascendente é responsável por 95% das ETUs, mas já foram descritas também rotas de difusão linfática ou hematogênica. Então, no próximo vídeo iremos destacar o diagnóstico da infecção do trato urinário.